Boa noite! Eu sou Ana Flores Terapias e aqui eu falo sobre os florais de Bach. Eu ensino pessoas comuns a utilizarem as essências florais para curar as suas dores emocionais, né? Sem precisar recorrer a produtos prontos de farmácia ou até mesmo a um terapeuta. O tema de hoje vai ser sobre foco e concentração. Boa noite para quem está entrando. Já estamos ao vivo no Instagram e no Facebook também. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrem de compartilhar essa live no aviãozinho que aparece aí de baixo para as pessoas que se interessam pelo assunto, para algum amigo, algum familiar que vocês conheçam, que possam estar passando por dificuldades em manter o foco nos seus objetivos ou para se concentrar nas tarefas do dia a dia, talvez com uma criança que está no processo de aprendizagem, talvez um adolescente que ainda não sabe qual caminho que quer percorrer, com um idoso ou até mesmo você que simplesmente passa por muitos momentos de pensamentos recorrentes, um pensamento que você não consegue centralizar no momento do agora. Então, muito boa noite para todos vocês que estão entrando. E hoje tem bastante conteúdo. Eu espero que vocês estejam com seus papeizinhos, caneta ou lápis na mão, porque hoje é um bom dia para vocês anotarem, tá certo? Vamos lá, pessoal. O que seria foco e concentração? Eu sempre gosto muito de pegar as descrições que o nosso maravilhoso dicionário ele coloca como o decifrar da palavra, né? Então vamos lá. O que seria foco? É o ato de você atribuir importância ou um destaque para alguma coisa, né? Voltar-se para um único objetivo. Veja bem, um único objetivo, certo? E o que seria concentração? A concentração é o ato de você centralizar, evitar dispersão daquilo que você está fazendo, certo? Gente, hoje se tornou quase que um desafio a gente conseguir se concentrar em uma única coisa, porque nós temos muitos fatores externos, né, que acabam interferindo nessa nossa missão. São fatores externos às vezes, como um vizinho que é um pouco mais empolgado e coloca uma música mais alta, ou então que fala muito alto e você acaba se desconcentrando daquilo que você está fazendo. Os próprios eletrônicos, né? Nós temos a TV ligada, nós temos o celular ligado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jonathan. E tudo isso acaba nos tirando a concentração daquilo que nós queremos manter o foco. Depois disso, além desses fatores externos, nós também temos o que? Temos os fatores internos, né? Só para ainda somar com tudo isso, que são os próprios transtornos, né? Que hoje já possuem uma maior atenção e já tem uma explicação melhor da ciência, como os transtornos do déficit de atenção, com hiperatividade ainda, né? Temos também a questão do próprio envelhecimento do ser humano, que faz com que a atividade cerebral ela se torne mais lenta e o próprio fato de você se concentrar e manter o foco em alguma coisa se torna muitas vezes mais dificultoso, mais difícil mesmo, com o passar dos anos. Também temos o problema do Alzheimer, que também afeta a questão da concentração, tira muito o indivíduo do momento aqui e agora. E isso afeta totalmente o foco, a atenção que a gente dá para aquilo que queremos desempenhar naquele momento.
Bom, gente, primeiro de tudo, não queiram achar que a concentração é algo que ela vai vir como uma força do além e ela vai tomar conta de você. A concentração, ela precisa ser criada como uma planta, né? Você precisa se dedicar e dar importância para a tua concentração. Você precisa dar prioridade para aquilo que você precisa dar foco, que você quer, que você escolheu, né? A concentração, ela vai vir de dentro para fora e não algo que vai vir de fora e tomar conta de você. Então, você precisa, primeiro de tudo, querer e escolher se concentrar. Querer e escolher focar no teu objetivo. Aí, depois que você escolhe, tudo vai ficar mais fácil, porque no momento em que você tomou uma escolha, você vai passar a desempenhar as atitudes necessárias para que você realmente atinja o teu objetivo. Boa noite, Ione! Então, vejam bem, quem está aqui comigo e quem ainda vai entrar, sabia que a live ia ser às 9h30 da noite. Ou se não sabia, apareceu ali piscando que eu estou ao vivo, entrou. Se você quer se concentrar, quer manter o foco em todo o conteúdo que vai ser passado hoje, é necessário que você escolha estar aqui e agora comigo. Então, aquela pessoa que tem dificuldade de se concentrar, de manter o foco, eu peço, desliga a televisão, desligue a música, vá para um ambiente que você não tenha tanta interferência das pessoas, tá? E esteja então voltado para esse momento em que nós vamos falar das essências florais que vão ajudar você ou algum familiar que você conhece para que consiga aumentar o potencial de concentração e o foco naquilo que ele quer desenvolver. Bom, muitas vezes, até para mim, que eu não tenho nenhum problema de déficit de atenção, eu não tenho problemas de ansiedade, também é difícil eu manter o foco por mais de 1 hora em alguma atividade que eu queira desenvolver, né, gente? Mas eu escolhi começar a reeducação na minha concentração. E para isso sim, eu iniciei então a me afastar, colocar no silencioso o meu celular por 15 minutos. Aí eu fazia aquela atividade de concentração, de estudo que eu precisava, mas totalmente focada naquele momento, no presente, tá, gente? Quando a gente se sente muito tentado, né, a parar o que a gente está fazendo para começar a fazer outras atividades que você lembra que precisava estar fazendo, muitas pessoas acabam deixando de lado aquilo que elas mantinham o foco e quando elas se veem tomadas por todos esses pensamentos de coisas que elas deveriam de fazer, elas largam aquela tarefa e acabam não terminando nada, né? Fica muito difícil da pessoa começar uma atividade e terminar ela se ela sempre acabar interrompendo para fazer as outras que ela lembrou. Então, qual é a orientação que eu sempre dou? Anote. Você sabe que você vai sentar para estudar? Você vai sentar para trabalhar? Você quer terminar aquela tua atividade? Deixa o papelzinho do lado, em branco. Quando virem os pensamentos do telefonema que você tem que dar, de um compromisso que você precisa finalizar, anota, gente. Só anota naquele papelzinho para você não esquecer. E ali você desapega.
deixa aquilo anotado e termina a tua atividade. Depois você vai para as tuas outras anotações. É uma questão, gente, de escolha e de reeducação, de fato. Você alimentando essa tua plantinha da concentração, aos poucos você vai deixando os velhos hábitos de não terminar as tuas atividades e ficar pulando de atividade em atividade sem terminar nenhuma. De fato, esse tipo de atitude, ele desgasta muito a gente, tá? Ele tira a nossa força, a nossa energia de poder desempenhar com total potência, com total entrega as nossas atividades. Ai, obrigada, Ju. Então, o que eu digo, gente? O nosso cérebro, quando ele foca em uma coisa, ele está colocando a energia dele ali. Se você começa a mudar o seu foco, é como se você resetasse o teu cérebro. Imagine a energia que você está desperdiçando quando você fica trocando o foco. Então, por exemplo, uma pessoa que decide que ela vai iniciar o estudo dela ou o trabalho dela, sem colocar um tempo definido para aquele trabalho e deixa o celular ali. Ela está concentrada, daqui a pouco, notificação do celular, ela vai lá, olha. De repente ela já está viajando nas mensagens todas que tem no celular. O cérebro tirou o foco da concentração que estava aqui e passou para o celular. Depois ele retorna. Isso você só está desperdiçando a sua energia. Então se reeduque. Coloque um limite, 15 minutos, 10 minutos, mas deixe as outras coisas de lado. As notificações que estão no celular, elas não vão ir embora. Elas vão permanecer ali dentro e você vai poder olhar depois. Assim também como as atividades que você vem lembrando que precisa fazer, tá? Então, primeira orientação para vocês, antes de falar das essências florais que vão te ajudar, mas que eu preciso que vocês tenham consciência, porque vocês sabem que é necessário fazer uma escolha. Quando você precisa se concentrar e manter o foco para atingir as suas metas, você vai precisar então escolher que quer se concentrar, escolher que quer manter o foco. Oi, Olga. Em segundo, exclua as distrações, ok? Ah, mas muita coisa passa na minha cabeça, eu fico lembrando. Ok, bloquinho de notas, vai anotando as coisas que precisam ser feitas, tá? Celular silencioso, gente. O celular vai continuar ali, tá bom? Tudo que tiver ali, quem quiser falar com você, vai ligar de novo, tá bom? Eu tinha a minha mãe, quando tocava o celular, ela saía correndo. Tava no banheiro, se levantava e saía correndo para atender. Gente, para! Quem quiser realmente falar com você, vai ligar novamente. Termine de fazer as tuas atividades, uma de cada vez. Ah, essa era a terceira dica. Então, faça uma coisa de cada vez. Vocês já perceberam, isso é uma curiosidade que eu quero colocar, que os monges, eles vão para um mosteiro, não é mesmo? As freiras também, elas vão para esses mosteiros, digamos assim. E eles são sempre bem isolados, né? Os mosteiros não são no meio da cidade, ou são, né? Eles são isolados, longe das distrações da vida cotidiana, da nossa rotina. Porque lá eles aprendem a meditar, eles aprendem a orar, eles aprendem a filosofia da vida que eles querem levar, é uma meta deles. Portanto, nós que temos o nosso dia a dia, nossa rotina e não estamos nos mosteiros, precisamos pelo menos nos isolar momentaneamente para que a gente consiga se concentrar naquilo que você quer realmente desempenhar, tá?
tá? Não é por acaso que os monges ficam isolados. Não é por acaso que eles aprendem, eles escolhem aquilo. Por isso que eu digo, você precisa fazer uma escolha para que você consiga criar dentro de você o hábito de se focar, o hábito de se concentrar integralmente, verdadeiramente, se entregando para aquilo. Tá, mas aí, Ana, tem os problemas, né, de déficit de atenção. Como uma pessoa vai se entregar se ela tem esse problema? Ok, eu vou passar florais para vocês que vão estar ajudando também nisso. Hoje nós vamos falar sobre florais para as pessoas que não têm esses problemas orgânicos, né, que muitas vezes são problemas neurológicos, mas também vamos falar dessa parte mais voltada também para as pessoas que têm esses tipos de transtornos, ok? Então, fiquem comigo, gente. Primeira essência de hoje, clematis. O clematis eu coloquei um vídeo para vocês, tá no meu feed, e ele fala sobre o sonhador. O clematis é a essência para as pessoas que se demonstram muito sonolentas, elas são distraídas, são mais dispersivas, elas têm uma criatividade muito grande e vivem com o pensamento sempre além, como se estivessem longe. O olhar delas é longe. Você olha para elas e você percebe que elas não estão ali. O corpo pode estar, mas a mente ela está bem longe, tá? São normalmente pessoas que possuem uma esperança de dias melhores lá no futuro, tá? E elas não têm interesse realmente no momento do agora. Por isso que elas são até mais sonolentas, porque dormindo elas sonham, é mais fácil de encarar a vida dessa forma. Tem dificuldade de agir, pensam muito, mas acabam não agem, não tem ação. Tem muito pensamento, muito desgaste mental, tá? Serve para as crianças que têm o transtorno do déficit de atenção. Elas possuem essa característica de desatenção e de olhar sempre vago, desatento. Esse tipo de pessoa você chama e ela não atende, tá? Você chama de novo e ela tá lá no mundo dela. Então são pessoas que você percebe que isso acontece repetidamente. Também serve muito para os idosos, que você percebe que estão muito vagos, sempre com um olhar perdido, falam sobre o futuro, são muito criativos, artistas normalmente, tá? E não sei se vocês já ouviram falar, mas é que uma pessoa me procurou esses dias me dizendo sobre o transtorno do devaneio excessivo, né? Isso significa o quê? Que são pessoas que realmente sempre estão vagando em seus pensamentos, gostam muito de dormir, elas relatam isso, porque ali elas encaram melhor a realidade, nos sonhos, dormindo, sem precisar estar no momento do aqui e do agora. Então o clematis, ele vai fazer com que essa força toda criativa, ela seja dirigida para o momento do aqui e do agora. Como ela negativamente era dirigida para o futuro, agora, com a essência floral do clematis, a gente consegue direcionar ela para o momento do presente, tá certo? E também o clematis desperta a alegria em estar presente, porque como são pessoas que normalmente projetam no futuro dias melhores, vai trazer a alegria do presente aqui e agora, ajudando assim você a enfrentar o teu dia a dia novamente. Boa noite para quem está entrando, sejam bem-vindos, vamos lá. Segunda essência do dia,
Empatins. Por que empatins, Ana? O que vocês acham? Uma pessoa impaciente, ela pode ter dificuldade de se concentrar? Sim ou não? Então, gente, uma pessoa impaciente, negativamente, ela vai demonstrar uma ansiedade pelo que as coisas aconteçam no ritmo dela. Ela vai preferir desempenhar atividades sozinha, porque o ritmo dos outros parece ser muito lento. Ela tem até uma piada, gente, que vocês já devem ter visto, é aquele gif que a pessoa senta para meditar e ela diz assim: paz interior, venha até mim, porque eu não tenho o dia todo. Olga, você que está assistindo, você vai lembrar, acho que foi você que postou isso e eu dei muita risada. Esse é o tipo do empatins, se expressando negativamente, né? É aquela pessoa que sempre tem muitos afazeres e uma sede por urgência. Tudo é muito urgente, ela não tem tempo para se concentrar, ela não tem tempo para focar. E é a típica pessoa que acaba fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, desgastando a energia dela. Nas crianças, o empatins negativamente pode se manifestar com aquele nervosismo, aquela impaciência nos primeiros 20 minutos de estudo, né? Quando a gente é muito novinho, você está aprendendo a se concentrar, mas você ainda é muito impaciente, você queria estar fazendo outras coisas. Então, com as crianças, quando elas iniciam os processos de aprendizagem, o empatins, ele é muito bom, porque ele vai estar auxiliando essa criança, esse indivíduo que está impaciente, a desenvolver um ritmo, uma constância, e vai estar direcionando toda essa energia para fazer muitas coisas também para o presente, aqui e agora. O empatins também, ele precisa um pouquinho mais de um olhar de compaixão, porque como ele tem muita pressa, ele acaba se tornando controlador e algumas vezes até cruel, por não tolerar a maneira de ser do outro, por querer tudo muito para aquela hora, para querer tudo no ritmo dele. Então, com a essência floral empatins, nós estaremos desenvolvendo constância, flexibilidade, um ritmo e perseverança, permanecer mais tempo em uma atividade só, tá? Também é indicado para as crianças que têm o transtorno do déficit de atenção, ok? Uma perguntinhas hiperativos, vamos ter, tá mais pro final, tá bom? Fica comigo, porque em qualquer momento eu posso falar sobre ele, eu não sei como que vai ser aqui o nosso ritmo. Próxima essência, gente, esclerantos. O esclerantos é aquela essência mais voltada para as pessoas que são agitadas, desatentas, mas muito incertas. O que aponta muito para uma pessoa que precisa de esclerantos? Ela é indecisa entre duas opções. Ela tem que fazer uma decisão entre duas coisas, sempre duas coisas, tá? E ela não sabe qual ela quer tomar. Essa indecisão dela causa bastante prejuízo, porque ela acaba fazendo decisões precipitadas e ela quer sempre voltar atrás, tá? E não são decisões assertivas, satisfatórias. Então, é difícil, né, decidir qual caminho vai ser certo. E como que a pessoa vai focar se ela não sabe qual a melhor decisão para ela? Então ela precisa estar tomando uma essência floral esclerantos, tá? Ela vai fazer
aprender a formar opiniões corretas e a ser firme em segui-las. Vejam bem, esse tipo de personalidade em desequilíbrio, ela vai estar em dúvida, por exemplo, eu vou estudar foco e concentração ou eu vou estudar sobre a live de ansiedade, né? Aí ela decide por uma live, mas no metade da live ela não quer mais ver aquilo, ela quer voltar para outra decisão que ela deixou de lado. Ela não termina as coisas, né? Então o escleranthus ele vai estar fazendo com que ela forme opiniões mais assertivas, né? Mais satisfatórias e segui-las até o final, ok? O escleranthus também, teve alguém que me perguntou nos stories, eu espero que essa pessoa esteja aqui. Ela me perguntou também sobre ataques epiléticos, né? O escleranthus é uma essência floral que nós também podemos utilizar nisso. Por quê, Ana? Se o floral não age no físico, mas as tuas dores emocionais podem desencadear manifestações físicas, que muitas vezes você vai se entupir de remédios, de exames e nada vai fazer efeito. Até que você chega a terapias que tratem, né, do teu campo vibracional e aí você começa a ver respostas. Então, por que não tentar? Então, para casos de movimentos espasmódicos, movimentos incertos, tremores, a gente pode sim estar utilizando essa essência floral escleranthus. Lembrem que eu disse que é uma pessoa indecisa entre duas escolhas, né? Quando nós temos espasmos, é o teu corpo que não está escolhendo se ele fica relaxado ou se ele fica contraído. Tremores também é a mesma coisa, o teu corpo não está conseguindo escolher se vai ficar relaxado ou contraído, em alerta ou em descanso. Ok, próxima essência, gente. Centauri. Muito, muito importante para aquelas pessoas que fazem tudo para os outros. São muito pacíficas. Elas normalmente não dizem não porque ela quer agradar a todos. Inclusive, é um comportamento que a pessoa tem consciência que ela está fazendo além do que seria o correto, né? Então, imagine a situação. Você está no seu trabalho, você decidiu que na próxima meia hora você quer terminar aquele documento. Você começou lá. Aí vem um colega dispersivo e ele vai te pedir para fazer alguma coisa que não é a tua função. Mas você, como não sabe dizer não, vai dizer que sim e vai deixar de fazer aquilo naquilo que você estava concentrado para agradar o outro. Esse tipo de personalidade precisa da essência floral Centauri, tá? Que vai estar ajudando a essas pessoas que, em nome da paz, elas vivem sempre dando o seu tempo para o outro e fazendo das suas escolhas o que os outros pediram, né? E não de fato o que ela realmente quer. Lisiane, se você é assim, por favor, precisa. Então, gente, o que a essência floral Centauri vai trazer como qualidade para a vida dessa pessoa? Vai trazer a força de vontade própria, tá? Para tratar essa submissão, essa falta de confiança em seguir dentro dos seus desejos, dos seus quereres, né? E também vai estar tratando
a vergonha que esse tipo de pessoa tem em dizer não. Às vezes por medo de não ser aceita, às vezes realmente por só querer agradar, por querer ser bem visto, por ter essa qualidade, né, muito exacerbada, mas que podem acabar sendo feitos de capachos, né? E aí é um tipo de pessoa que não consegue se concentrar nunca, né? Ela vai começar uma atividade, mas sempre vai ser interrompida, porque é a mais fácil, né, de ser abusada. Então, por favor, gente, se você tem esse problema, Centauri vai trazer grandes benefícios para a tua vida. A próxima essência que eu selecionei para vocês se chama White Chestnut, tá? Essa é para quando o interesse pelo presente ele não é suficientemente forte para prender a sua atenção, a sua mente naquilo que você está fazendo. Então percebam que se você passar por isso, normalmente, enquanto você está tentando desempenhar o teu trabalho, a tua tarefa, ou aquela tua atividade com a família, vão haver sempre pensamentos que são pensamentos muito preocupantes e repetitivos, rondando a tua mente e tirando a tua concentração, tá? São normalmente pensamentos que te tiram a paz, que te trazem um tormento mental muito grande. É uma verdadeira tortura, tá? Muitas vezes uma situação mal resolvida, que você queria ter resolvido de tal maneira, não resolveu e aquilo fica se repetindo na sua cabeça, tá? Demonstra que o teu interesse pelo que você está fazendo naquele momento não é suficientemente forte e aí você é invadido por esses tipos de pensamento. Eles são então desagradáveis e acabam com a tua paz, com a tua alegria, interferindo na capacidade de desempenhar as tuas tarefas, as tuas metas, a tua concentração naquilo que você quer fazer. O que o White Chestnut vai trazer? Ele vai trazer uma clareza mental, tá? Para que você, diante de tantos pensamentos que te rondam, você tenha a melhor resolução para aqueles teus problemas, né? Porque normalmente são pensamentos de problemas. Então, o White Chestnut ele vai trazer mais calma e clareza desse turbilhão que está a sua mente, ok? A Lisiane disse, isso mesmo, às vezes estou tentando estudar e vem alguém e me pede para ligar para a farmácia, por exemplo. Aí você para tudo que você estava fazendo, porque você não sabe dizer não. E aí pronto, lá se foi a tua concentração, lá se foi o teu foco, né? A próxima essência, gente, ela é muito direcionada para idosos. Por quê? Porque eu vou falar de uma essência que ela é muito para personalidades que fizeram do passado a sua moradia, né? Então vamos lá. Se você percebe que fica relembrando muito lembranças do passado, ou alguém que morreu, ou revivendo desejos que você não realizou, como se fosse um arrependimento, e as suas conversas sempre são muito saudosistas, como se fosse impossível o teu presente, o teu dia do agora ser tão feliz, tão bom como era no passado. Então você está precisando da essência floral que se chama Honeysuckle. Por isso que eu falei que é muito utilizado com idosos, tá? Isso não impede que você, na flor da tua idade, também acabe expressando negativamente esse comportamento, tá? Então, essas pessoas normalmente, né, elas
ficam lá no passado, não conseguem se concentrar no presente, elas não conseguem focar e não conseguem mais desenvolver nada com prazer, porque é lá no passado que elas estão morando. É lá no passado que está toda a energia de concentração dela. Então, se for esse o teu problema, você utiliza a essência floral Honeysuckle, tá? Ela vai trazer a qualidade de viver cada dia, assimilando e transformando o seu passado. Vai integrar as tuas experiências passadas com o teu presente, né? Sem deixar esse corte na tua história, no teu passado, no teu presente. Não, vai ser tudo integrado, tudo transformando você e a tua realidade. Então é muito indicado para viúvos, viúvas e para crianças nos primeiros dias de escola. Por quê? Porque elas sempre estavam em casa e aí passa a ser outra realidade. Talvez eles pensem que a escola não é tão agradável, tão interessante quanto nos dias em que ela estava em casa. Então, para as crianças conseguirem se concentrar melhor, aceitar melhor o retorno para a escola, o Honeysuckle é utilizado. E aqui eu vou colocar um parênteses para quem precisar, com a essência floral que eu chamo de walnut, que é chamada de walnut, que é aquela para adaptação, para todos os momentos de vida em que você precisa se adaptar, momentos de transição, de mudança. Ok? Você que está me assistindo, eu falei do teu caso, eu falei da emoção, do comportamento que te tira a concentração, que te tira o teu foco. Se eu não falei, eu peço para que você coloque aqui no comentário, para que a gente possa agora falar sobre isso. Eu possa estar te indicando um floral que vai estar trabalhando esse teu comportamento. Enquanto você escreve para mim, eu vou colocar aqui mais enxuto para quem tem a questão do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, as essências mais indicadas para esse caso. Lembrando que eu não gosto de fórmulas prontas. Então, quando eu estou explicando de cada essência floral para vocês, por gentileza, procurem se identificar com aquela essência e utilizem a essência que melhor atender a todo aquele quadro da tua realidade. Porque quanto menos essências nós utilizarmos, mais rápido você vai conseguir perceber e enxergar o efeito dela, tá? Então vamos lá. Para quem tem familiares ou você mesmo tem a questão do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, como me pediram, eu costumo utilizar o Impatiens, que eu falei lá no início do vídeo. Então quem perdeu, dá uma rebobinada depois quando fica salvo, tá? Oi Salete, boa noite. O Clematis, que eu também falei lá no início do vídeo. Então, novamente, assiste de novo porque foram as primeiras essências que eu falei. Aí, eu tô colocando duas essências que elas não são para a questão de você não conseguir se enraizar aqui no presente como uma pessoa mais dispersiva e desatenta, mas são essências utilizadas para os sintomas mais comuns, né, do transtorno do déficit de atenção, que são o Cherry Plum, que ele vai estar trazendo clareza para os sentimentos em conflito, que acabam confundindo a criança, a pessoa, e faz com que ela tome atitudes mais impulsivas, né? Então, quando apresenta muita impulsividade e agressividade, quando a criança explode, é o Cherry Plum que a gente vai estar utilizando, tá? E o Vervain também, que é utilizado para as pessoas que são sempre... Tudo é muito hiper, né? Então é uma pessoa hiper preocupada, é uma pessoa hiper empolgada, hiper estressada,
hiperativa, né? Então é nesse quesito que a gente utiliza para as crianças com o TDAH. E é uma pessoa também muito inflexível, que ela se torna às vezes desagradável porque ela é teimosa, que ela quer convencer as pessoas da verdade dela. É como se fosse um fanático, né? E o Vervain, essa essência floral, ela vai ajudar a não dispersar essa energia dela, essa energia toda que ela tem de hiper, dessa maneira tentando convencer, mas sim influenciando os outros pelo entusiasmo dela. Também vai ajudar a relaxar a pessoa, a ela compreender melhor o outro, a opinião do outro e canalizar melhor essa energia sem dispersar tanto, porque tudo que é muito hiper dispersa, tá? Então, para o TDAH, Impatiens, Clematis, Cherry Plum e Vervain. Gente, não indico usar tudo isso para criança se vocês são iniciantes, tá? Vocês utilizem uma ou duas essências que vocês mais se identificam, porque senão vai confundir e pode ser que vocês não percebam tão bem os efeitos. Ansioso entra nessa última? A Luia perguntou. Entra se for uma pessoa que você percebe que ela é hiper ansiosa, porque ela é uma pessoa hiper preocupada, ela é uma pessoa muito entusiasmada, ela demonstra muita sede em convencer os outros pela verdade dela. Então ela sempre está querendo convencer, ela não gosta de conselhos. É o típico padre, é o típico candidato de eleição, são aquelas pessoas realmente que tentam convencer, tá? Mas de maneira desagradável, não respeitosa. Elas são muito tensas, estressadas por causa disso. Se for esse o caso, então dá. Outra característica da pessoa Vervain é que elas são muito justas. Quando elas veem uma injustiça, aquilo mexe demais com elas, estressa muito elas, né? Então o Vervain também vai trazer essa qualidade do relaxamento para ela ficar mais calminha. Dores musculares, corporais são muito comuns nesse tipo de personalidade em desequilíbrio. Luia, também te aconselho a assistir a live de florais na ansiedade que está no IGTV. Lá pode ter algumas outras essências e você vai olhar assim, o que é que mais me chama atenção em mim? Qual o comportamento que eu preciso resolver? E é naquela que você vai focar. A essência floral que mais atender a esse comportamento é que você mais precisa neste momento. Depois, passar do tratamento, né, acaba um frasco, você reanalisa e parte para o próximo comportamento, porque nós estamos em contínua evolução, sempre temos algo que está mexendo conosco, algo que precisa ser resolvido. Certo? Gente, eu não coloquei aqui, mas tem uma essência floral, chama-se Chestnut Bud, e eu utilizo ela muito nos momentos de aprendizagem, tá? Então, muito com crianças, quando elas estão nos períodos em que elas aprendem coisas novas e que você percebe que você tem que ficar repetindo diversas vezes, que ela não aprendeu ainda, daí tem que repetir, mas está um pouquinho em excesso esse repetir, ela já deveria ter absorvido. Nós utilizamos o Chestnut Bud. Em adulto, pare! Desculpa, gente, a cachorra. Em adultos, como que se demonstra esse comportamento? É aquela pessoa que está num ciclo repetitivo de erro. Ela sempre está cometendo o mesmo erro. Parece que tem que levar várias lambadas na cabeça até aprender com aquilo.
Então é um desgaste desnecessário, né? Ela não está conseguindo aprender com as experiências passadas ou aprender com o erro dos outros algo para a vida dela. Então a essência floral Chestnut Bud vai trazer essa aprendizagem com mais facilidade e a compreender melhor as experiências do dia a dia, as experiências que ela vê, que ela presencia, para que ela possa estar realmente integrando aquilo na vida dela, sem cometer os erros repetitivos. Tá certo? Lembrando que as essências florais que você se identificou, você precisa anotar e ir até uma farmácia de manipulação com esses nomes anotados. E aí então você vai pedir para fazerem um frasco de floral de Bach com aquelas essências, com um conservante de álcool. E se você não puder com álcool, por causa de alcoolismo, por causa de irritação estomacal ou religião, então você vai pedir para colocar como conservante a glicerina, tá? Quem quiser os nomes dos florais de hoje, eu peço que me encaminhe um direct aqui no Instagram ou no Messenger do Facebook, solicitando esse documento da live Florais para o Foco e Concentração, tá? Eu sempre aguardo, gente, agora a gente vai estar finalizando 15 minutos. Agora são 22h20, né? Então, as pessoas que me encaminharem a mensagem até 22h35, eu encaminho esse documento com todos os nomes e quais os comportamentos que vai estar trabalhando, tá? Pediram para eu repetir os nomes. Priscila, eu não esqueci de ti, tá? Os nomes então da live de hoje, para o foco e concentração, as essências florais foram Clematis, Impatiens, Escleranthus, Centauri, White Chestnut, Honeysuckle, Cherry Plum e Vervain. Ok? Eu espero que eu realmente tenha encontrado as essências que vocês estejam precisando. Quem não ouviu falar sobre o seu comportamento, sempre que é dia de live, eu vou colocar agora lá nos stories para vocês fazerem as perguntas para eu conseguir atender melhor as necessidades de vocês, tá bom? Participem, isso enriquece demais o conteúdo. Lembrem de compartilhar essa live para conseguir chegar em mais pessoas que talvez estejam só precisando dessas palavras, dessas explicações, para que um estado de mudança seja realizado na vida deles, tá bom? Vamos fazer essa energia do bem circular e chegar em mais pessoas, tá? Sim, Salete. Salete perguntou, quando mandamos manipular, a validade do frasco é de somente um mês? É sim, porque por isso que a gente coloca o conservante de álcool ou de glicerina. Tem pessoas que fazem só na água purificada, mas daí ele vence muito mais rápido. O que acontece? Até mesmo dentro de um frasco floral, como ele é um produto natural, ele acaba proliferando bactérias com bem mais facilidade, né? As bactérias, elas procuram coisas naturais para se proliferarem, né? Por isso que a gente utiliza o conservante, para fazer com que o teu frasco de floral ele aguente um mês. Por isso também que
quando você encosta a pepita na tua língua ou na mucosa bucal, você está dando uma porta de entrada para as bactérias. Então procure não encostar na boca. Meu Deus, Ana, eu encostei, vou jogar meu frasco fora. Se encostou, você vai lavar em água corrente essa pepita, tá bom? E aí você pode colocar dentro do frasco. Mas se você perceber que começaram aquelas bolinhas de fungo dentro da água, pelo amor de Deus, aí você joga o frasco fora. Combinado? Gente, é sempre uma gratidão estar aqui com vocês. É sempre muito satisfatório ver que tem pessoas interessadas em essências florais naturais que podem mudar a nossa vida, que podem mudar o nosso comportamento. Calma aí, mais uma dúvida. A Lisiane disse: Ana, na farmácia que eu faço, vem escrito veículo água mais Brand, tá certo? Sim, o Brand é o álcool que eu tô falando, tá? O Brand, ele é um conhaque francês e ele é exclusivo para formulação de florais, tá? Por isso ele tem esse nome. Não é que a pessoa pega um conhaque francês e vai colocar lá dentro. Tem pessoas que usam Domekek e outros assim, mas tem um brand próprio para florais. Criança pode tomar com álcool? Edinalva falou. Pode. Se você perceber, 10% de álcool dentro de um floral, ele diluído depois em água para ministrar, ou diluído na mamadeira, ou diluído no suquinho, fica insignificante. Você pode utilizar com total segurança. Eu te garanto que um refresco em pó, uma bolacha recheada faz muito mais mal do que os 10% que estão ali dentro do frasco de floral, tá? Mais uma pergunta, Ana, o certo para tomar é puro ou misturo na água? Tanto faz, Lisiane. Quando nós utilizamos o frasco estoque, que é o concentrado, a gente costuma diluir ele em água, porque realmente é bem forte, né? Quem não tem problema, porque o gosto é forte, pode pingar direto na boca. Na minha opinião, já de todos esses anos que eu estudo floral, o frasco estoque, ele age muito mais rápido, que é aquele frasco que a farmácia de manipulação usa para diluir no frasco que a gente compra deles, tá? Esse que nós compramos deles, de fato, não precisa ser diluído, a não ser que seja uma criança e o conservante seja álcool, a não ser que a pessoa tenha uma irritação estomacal e ela quer só prevenir. Assim, mas nesses casos. E o Rescue, que é o floral de emergência, ele também é um floral que, quando nós estamos em crise emergencial, nós podemos pingar 4 gotas em um copo de água e ir tomando os goles de 5 em 5 minutos. Eu prefiro pegar o frasco manipulado e pingar as gotinhas de 10 em 10 minutos. Veja como que você se sente melhor, porque cada pessoa é um indivíduo, né? E a maneira que funciona para mim pode não ser tão agradável para você. Como é um produto totalmente natural, sem efeitos colaterais, você tem essa liberdade, né, de tomar da maneira como você sente mais efeito, direto na boca ou direto na água, mas realmente direto na água é mais com as crianças, tá certo? Eu que agradeço, não tem porquê. Tá certo, gente? Então é isso. Hoje é segunda, quinta-feira, 20h20 da noite, eu estarei aqui novamente com mais um tema. Quem quiser algum tema específico, gente, escreve para mim no direct para eu trazer para vocês, tá?
A live de hoje foi ideia da Lisiane e eu agradeço muito. Adorei ter feito essa live para vocês. Um beijo no coração. Quem quiser o conteúdo, me manda o direct e o Messenger, tá bom? Eu peço só um pouco de paciência, que eu não costumo mandar no mesmo dia. Beijo, gente. Tchau, tchau.